pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos aprender sobre a insulina. Ela que desempenha um papel fundamental no nosso metabolismo e tem uma relação muito próxima com o diabetes. Nós precisamos aprender sobre ela e principalmente sobre o que ela faz, o que ela comanda no nosso organismo e por que ela é tão importante. Então, pessoal, a insulina, ela é o único hormônio hipoglicemiante do nosso corpo, ou seja, ela reduz, ela consegue diminuir a glicose do nosso plasma, do nosso sangue. Então, essa é uma das funções, mais importantes da insulina. Ela também é um hormônio hipolipemiante. Ela faz uma redução também dos lipídios do nosso plasma. Então, ela remove as gorduras do nosso sangue também. Ela vai colocar essas gorduras em outro local. Depois eu vou explicar essa parte para vocês. Ela tem um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento do nosso corpo. Ela tem uma função de anabolismo. Por isso que antigamente, hoje eu não tenho conhecimento de que isso é feito ainda, mas antigamente os bodybuilders, essas pessoas que trabalham com músculos do corpo, eles utilizavam a insulina. Então ela tem esse papel anabólico de desenvolver, de crescer, o nosso corpo. Também ela tem uma função de aumentar o transporte de glicose e aminoácidos para células e tecidos, armazenando estes na forma de compostos complexos. Ela também tem funções de estímulo e inibição no nosso corpo. Então vamos ver o que a insulina estimula no nosso organismo. Bom, ela estimula a entrada de glicose dentro da célula, ela estimula a captação do triglicerídeo lá no nosso sangue, ela estimula o transporte dos aminoácidos para os tecidos e ela também estimula a síntese de proteína no nosso músculo. E o que ela inibe? O que ela impede que aconteça? Ela inibe que aconteça a quebra do glicogênio no músculo e no fígado. Então, ela tenta preservar esse glicogênio. Ela inibe, ela tenta impedir, ela tenta fazer esse papel de quebra da gordura. Então, enquanto ela está presente, ela vai impedir que a gordura seja quebrada. E ela também inibe a quebra do músculo. Então, ela faz um mecanismo, uma espécie de proteção da nossa gordura e do nosso músculo, tá, pessoal? Por isso que quando nós temos a ausência da insulina, que é no caso do diabetes tipo 1, que não tem essa inibição de quebra de músculo, não tem essa inibição de quebra de gordura, acontece um emagrecimento intenso. A insulina, ela não está mais impedindo essa quebra de gordura e de músculo. Então, por isso que ela tem um papel tão importante, ela acaba desenvolvendo essa proteção no nosso organismo. Dentre as funções da insulina, as principais são, olhem quantas funções que ela tem. Então, ela faz um papel de reduzir o açúcar no nosso sangue, fazendo com que os tecidos transportem a glicose para dentro das células. Então, ela tira o açúcar e joga essa glicose lá para dentro da célula, para o organismo direcionar, se vai guardar, se vai transformar em energia, aí vai ver a necessidade e ele vai decidir. Ela também tem uma função de estocar a gordura, ela faz o estoque na forma de síntese de triglicerídeos. Ela estoca a gordura nas células adiposas, removendo essa gordura da corrente sanguínea. Lembra que eu falei antes? Então, o que ela faz? Ela tem esse efeito de limpar a gordura que está no nosso sangue e guardar lá no nosso tecido adiposo, fazer um armazenamento de gordura para retirar essa gordura do nosso plasma, do nosso sangue. Ela também tem a função de manter a gordura dentro da célula adiposa. Então, ela não só guarda essa gordura lá no tecido adiposo, faz a reserva de gordura, sabe aquela gordurinha que a gente tem reservado? Ela não só faz essa reserva, que ela tirou do sangue e colocou ali, como ela também mantém, ela preserva, ela quer que fique ali, tá? Isso é um mecanismo de defesa do nosso corpo e é a insulina que dita essa ordem.
Ela também estimula a transformação de glicose em gordura no fígado. Então, ela pega a glicose e estimula esse excesso para ser transformado em gordura lá no nosso fígado. Então, ela aumenta o triglicerídeo no sangue e o seu estoque lá no tecido adiposo. Por isso que quando a gente tem excesso de glicose, o que o nosso corpo vai fazer? Lá no sangue você vai ver, lá no seu exame, o triglicerídeo alto, né? Por quê? Porque o corpo, ele tá estocando esse excesso em forma de triglicerídeo, tá? E lá dentro do nosso tecido adiposo também vai ter esse triglicerídeo, tá bom? Ela também estimula a síntese de colesterol no fígado. E ela também retém o sódio e água lá nos rins. Por isso que nós temos muitos diabéticos com hipertensão arterial, porque essa retenção de sódio lá nos rins faz com que a nossa pressão arterial aumente. Então, é uma das situações que acontecem aí no diabetes. E aí, vocês lembram que na outra aula nós falamos qual que era a reserva que nós utilizávamos primeiro no nosso corpo, que tinha o glicogênio, que vinha do carboidrato, e a gordura armazenada, e que sempre o corpo ele opta por usar o glicogênio, que vem dos carboidratos. Mas quem que define o que nós vamos usar primeiro? Quem que manda? Quem que orquestra? Quem que dá essa ordem? Quem dá essa ordem é a insulina. É ela que vai fazer esse controle rígido do uso do estoque de glicogênio. Então, é ela que dá essa ordem. E quanto mais a gente consome carboidrato, quanto mais nós usamos o carboidrato como fonte de energia, menor vai ser o comando para usar a gordura. Então, enquanto ela está presente, o que acontece? Ela vai dar ordem sempre para usar aquela energia que veio do carboidrato e não a gordura que está armazenada. Porque, lembrem, ela quer preservar essa gordura, ela quer guardar para ela, essa gordura é preciosa. E como que acontece o acúmulo dessa gordura no nosso corpo? Bom, existem algumas formas, né, do nosso organismo armazenar essa gordura. Uma delas é o aumento da ingestão de calorias, seja por situações sociais, seja por prazer, seja por questões emocionais, né? Então, às vezes a gente aumenta o nosso consumo porque a gente tem uma vida social muito agitada, então nós temos muitos jantares, muitos eventos, às vezes a gente come mais, né? Aumenta a ingestão calórica porque os nossos hormônios estão alterados e isso dá mais fome, tá? Isso acontece, por exemplo, na resistência insulínica. Nós temos também uma diluição proteica que não está bem organizada, então a pessoa que ela come menos proteína, ela pode ter um aumento de ingestão calórica porque tem mais fome, né? Então isso acaba trazendo aí esse aumento. Também pode acontecer o acúmulo de gordura por dietas restritivas. Então, quando a pessoa come muito pouco, aquela pessoa que quer fazer uma dieta para emagrecer, ela começa a ter um metabolismo lento. Por quê? Porque o corpo, a insulina, ela quer proteger essa gordura. Então, comer pouco, fazer dietas muito baixas em calorias, também pode trazer aí o acúmulo da gordura. Na primeira oportunidade, o organismo ele vai reservar novamente essa gordura para proteger você. Então, a massa magra ela vai ficar reduzida, né? Nesse caso das dietas restritivas. Tem o sedentarismo muitas vezes associado, então a pessoa ela nem consegue fazer uma atividade física, não tem nem energia, né, quando a dieta é muito restritiva, e também ocorrem, por conta dessa dieta, alterações hormonais. Mas a gente tem que lembrar que cada pessoa tem uma capacidade de armazenar gordura. Algumas pessoas herdaram geneticamente já uma facilidade de armazenar em locais específicos, então tem aquela pessoa que armazena mais na região de quadril, nas pernas, tem aquela pessoa que armazena mais nos membros superiores, no tronco, e aí isso vem da individualidade e de como o corpo entendeu que aquele organismo precisa armazenar, tá? Embora a relação do aumento na ingestão calórica e a diminuição do gasto energético sejam bem importantes, as alterações hormonais que têm a ver com a insulina, que estão envolvidas em todos esses processos, elas podem influenciar muito no uso e armazenamento da gordura corporal.
Então, quando esses hormônios estão alterados, tá? Quando essa insulina ela não está proporcional, quando ela está desnivelada por algum motivo, a gente acaba por muitas vezes tendo um estímulo para armazenar mais gordura, reduzir o metabolismo, e isso tudo influencia no nosso acúmulo de gordura. Na aula passada eu comentei com vocês que o nosso organismo ele consegue levar no nosso sangue apenas 2,5 gramas de glicose. Então lá no nosso sangue eu não consigo armazenar mais do que 2,5 gramas de glicose, e que isso seria 50 vezes menos do que o meu cérebro precisa para sobreviver. Então, isso significa que se a gente dependesse dessa quantidade de glicose que o nosso sangue está fornecendo, a gente sobreviveria apenas por 30 minutos. Então não faz sentido, porque nós costumamos ficar muito mais do que 30 minutos em jejum, não é mesmo? Às vezes vocês ficam a tarde toda em jejum, às vezes tem alguns aí que pulam o café da manhã. Como que isso se explica, né? Como que o nosso corpo ele consegue fornecer a glicose, já que ela é tão importante para o nosso organismo e para a nossa sobrevivência, visto que o nosso sangue tem somente 2,5 gramas de capacidade de colocar essa glicose disponível. Então, pessoal, uma coisa importante antes de eu explicar isso é que a glicose em excesso ela é tóxica para o nosso corpo. Por isso que o nosso sangue ele só consegue, né? O nosso organismo ele se programa para ter essa quantidade de 2,5 gramas de glicose, porque acima disso isso se torna tóxico. E aí tem todos esses sistemas que eu falei para vocês de retirada dessa glicose que está ficando acima disso em excesso da nossa corrente sanguínea, exatamente porque ela é tóxica. Por isso que existe essa regulação, para que ela fique nos níveis ideais. Ela tem que estar sempre nessa quantidade certa, senão isso faz muito mal para nós. E o fígado, pessoal, ele tem um papel essencial para essa regulação, tá? Eu vou explicar para vocês. O que o fígado faz? O fígado, ele é um regulador de concentração de glicose. Ele é o órgão mais importante para a manutenção da nossa glicemia. Assim, sob a ação da insulina, o fígado ele vai retirar a glicose da circulação, e na ausência da mesma, quando não tem insulina, com a ação de outros hormônios como glucagon, adrenalina, cortisol, ele vai produzir e vai liberar a glicose para a circulação. Então ele tem essas funções de regular, mas quando a insulina está presente, ele vai lá, vai retirar a glicose que está circulando. Quando ela não está presente, o nosso corpo, nesse momento, ele vai, o fígado especificamente, produzir e liberar a glicose. Por isso que nós não ficamos sem a glicose, porque o fígado vai lá e disponibiliza quando nós precisamos. E o fígado faz tudo isso através de dois mecanismos, tá, pessoal? É a neoglicogênese e a glicogenólise. A neoglicogênese é a formação de glicose através de outros substratos. Então, aqueles substratos que vieram da nossa alimentação, que foram ali armazenados, que são os aminoácidos, o glicerol, o lactato, vão ser transformados em glicose através desse processo. E também tem a glicogenólise, que é a quebra do glicerol, liberando glicose na nossa circulação. Então, vamos integrar tudo isso que a gente aprendeu até aqui para a gente entender? Então, após nós consumirmos o alimento, esse alimento vai chegar digerido até o nosso intestino, e aí nós vamos absorver de fato esse alimento que está na forma de carboidrato, proteína e lipídio. Nós vamos absorver esse alimento em glicose, aminoácidos e ácidos graxos, como eu havia explicado para vocês na última aula. E tudo isso entra no sangue e cada um vai realizar a função que deve realizar. O organismo vai direcionar essa glicose, esse aminoácido, esse glicerol, esses ácidos graxos para as suas devidas funções. E o fígado que vai regular a glicose que veio do carboidrato.
Lembram que quando a gente come o carboidrato, nós vamos ter o que? A glicose. Então, é o fígado que vai regular e ele vai armazenando essa glicose em forma de glicogênio. E quando nós precisamos, ele vai lá, vai fazer a quebra, esse fígado vai fazer a quebra desse glicogênio e vai liberar essa glicose no nosso sangue, para que ela chegue até os tecidos e realize as suas funções. Essa é a base para a gente entender. Porém, o fígado, ele consegue, através da transformação de outros substratos, fornecer glicose. Então, sendo assim, é possível a gente conseguir a glicose sem consumir os carboidratos e liberar ela lá na corrente sanguínea. Então, olha que incrível, gente. Por isso que quando nós não comemos o carboidrato, nós conseguimos, porque o fígado faz essa função, conseguimos da mesma forma a glicose que o nosso corpo tanto precisa. Porque embora a glicose ela seja extremamente necessária para a gente sobreviver, ela não é considerada um nutriente essencial. Lembra que nós temos os nutrientes essenciais, que são aqueles que precisam vir da alimentação? A glicose nós não precisamos ter a partir do consumo de carboidrato, porque através de mecanismos que eu expliquei para vocês aqui, o corpo ele vai pegar outros substratos e transformar em glicose e disponibilizar para vocês. Mesmo não comendo carboidrato, nós somos capazes de produzir glicose. E quem faz isso é o fígado. E lá no músculo, o que vai acontecer? Bom, o nosso corpo ele consegue usar a glicose e os ácidos graxos como fonte de energia, mas também ele vai conseguir armazenar o glicogênio através da glicose. Os aminoácidos também vão para o tecido muscular e vão ser transformados lá em proteínas. E lá nutre no nosso tecido adiposo, lá na nossa gordura. Bom, aqui no tecido adiposo, aqui acumulamos energia na forma de triglicerídeos, tá? Então, a glicose que está em excesso, então aquele carboidrato que a gente comeu demais, muito pão, muita massa, muita farinha, toda essa glicose que ficou em excesso, ela também será armazenada na forma de triglicerídeo, sendo acumulada na forma de gordura. Em um momento que o corpo necessitar, que ele sentir que precisa, essa gordura é quebrada em ácidos graxos e glicerol lá no sangue para ser usada como fonte de energia. Então, nós temos todo esse mecanismo de guardar e de utilizar que o corpo, através desses comandos da insulina, ele vai entendendo que é hora ou não de disponibilizar para quebra e para o uso. E ele tem uma ordem de prioridades, como eu expliquei para vocês. Então, acaba que essa gordura que é armazenada, onde nós temos aí o acúmulo na forma de triglicerídeos, que depois é acumulado em gordura, não é nunca a primeira opção, tá, pessoal? Por isso que acumular gordura acaba trazendo muitos danos para o nosso corpo. Todos esses mecanismos, eles acontecem constantemente com a ajuda de muitas enzimas e hormônios, como o glucagon, o cortisol, a adrenalina, mas tem um deles que é muito importante, que é a insulina, pois é ela que vai coordenar a entrada e a saída de glicose e ácidos graxos desse sistema. Então, vocês vejam a importância da insulina. E qualquer interferência na ação da insulina pode alterar de forma significativa o funcionamento do organismo. Por isso que eu quis trazer uma aula sobre a insulina, para vocês entenderem a importância dela no nosso organismo. Mas o que acontece se esse sistema se torna resistente à insulina? Se esse sistema para de ouvir o sinal que a insulina está enviando. Na próxima aula, nós vamos entender um pouquinho sobre o que acontece quando o organismo ele se torna resistente à insulina, que é aquilo que antecede o diabetes, que é quando o organismo já está bagunçado, sem conseguir ouvir devidamente os sinais dessa insulina, tá bom, pessoal? Então, hoje era isso. Até a nossa próxima aula.